Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para começar mais uma semana de estudos da palavra, maridos e esposas juntos na cruz. Olha que interessante, né? Um tema muito interessante, desperta a curiosidade. Agradeço porque você está aí comigo. Agradeço também porque você é o meu parceiro e a minha parceira nesse trabalho de evangelizar o mundo. Quando você toma esse vídeo e o compartilha com outras pessoas, é o evangelho que vai. Obrigado por essa força. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, vou convidar você a se juntar à nossa grande família de Lição Fácil, porque a maneira que você nos abençoa é se inscrever no nosso canal, tá bom? E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Escreva aqui uma mensagenzinha, essa interação que você tem com esse canal também o fortalece. Ok? Vamos lá, lição 10, vamos ao verso para memorizar que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que é interessante é que esse verso linka o amor de Cristo pela igreja como exemplo supremo para que o marido também possa amar a sua esposa da mesma forma, assim como Cristo foi capaz de se submeter a uma situação de dor, de sofrimento para salvar a sua igreja, assim o marido deve fazer para com a mulher. E cuidar da mulher de tal maneira como Cristo cuida da igreja. Veja que ele se sacrificou pela igreja para que ela pudesse ser uma igreja sem defeito, né? Como ele diz aqui, olha só os adjetivos que ele usa. Gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Jesus fez de tudo para cuidar da igreja. Ele cuidou da igreja e ainda está cuidando da igreja para que a igreja vença todas os seus percalços, os seus defeitos e a fim de que ela seja de fato gloriosa. Assim deveria ser o amor do marido para com a esposa, sabe? Nessa semana nós iremos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós perceberemos que infelizmente muitos homens têm abusado aí da sua posição na sociedade para maltratarem a sua esposa. Isso não é de maneira nenhuma da vontade de Deus. Muitos irão prestar contas pelo descuido, pelo maltrato para com a esposa que Deus lhe concedeu. E Deus não deixa de levar em consideração essas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ao nos orientarmos dessa maneira, usando as palavras que usou, para nos advertir que o Senhor Deus tem muita consideração para com o casamento. O apóstolo Paulo vai tratar desse assunto de maneira muito particular e nós vamos aqui juntos avançar nesse conhecimento. É importante que nós possamos entender que a igreja só é forte se for forte a família. A família só é forte se forem fortes o marido e a esposa. Os filhos se tornarão fortes se fortes forem os pais. Veja que a família é a célula mãe, é a célula mãe da sociedade e a célula mãe também da igreja. Igreja forte é uma igreja composta de famílias fortes, né? E nós somos, na igreja, membros de uma mesma família, família celestial, família de Deus, ok? Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo celebrando essa nova humanidade, né? Veja que ele faz aqui um contraste entre a velha natureza, como que nós éramos sem Cristo. Ele vai dizer lá em Efésios 4, 22, assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Esse é o velho homem. Esse é o homem que está aí, sendo enganado e enganando, né? Se corrompendo e numa espiral decadente. Cada vez mais está aí se aprofundando em dificuldades. E por conta disso acaba destruindo a unidade que deveria haver na família. Mas ele também celebra uma nova humanidade que foi criada em Cristo. Por exemplo, lá em Efésios 2, versículo 15, a última parte do verso diz assim, ó:
para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Veja que a ênfase aqui está em criar um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, fazendo dos dois, ou seja, gentios e judeus, um só, e trazendo aí, consequentemente, a paz. Então veja, que a unidade da igreja, ela é um tema que percorre toda a carta de Éfeso, né? Então, ele tem no seu coração essa preocupação para que os membros dessa igreja vivam de tal maneira que todos pudessem perceber que eles, de fato, fazem parte de uma única família. Então, ele vai tratar dos pormenores, dos detalhes da vida pessoal, particular, a fim de que isso seja visto na coletividade. Então, é natural que ele vai abordar temas como impureza, como relacionamentos doentios, né? E agora, de maneira muito mais particular, ele vai falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, levando o esposo a considerar o seu papel no cuidado da esposa, tendo como exemplo o cuidado de Cristo pela igreja. Eu e você não perdemos por esperar as ricas instruções que nós teremos na palavra de Deus acerca desse assunto, né? Você que é casado será beneficiado. Mas eu não sou casado, pastor, vou ser beneficiado? Claro que vai, porque um dia talvez você seja. Então é importante que você receba também orientações pertinentes a esse assunto. Nunca se esqueça que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que ela pudesse ser sem defeito, ela fosse corrigida, crescesse, desenvolvesse, se fortalecesse, a ponto de ser enxergada pelo céu como uma igreja sem defeito. Assim deveria ser a disposição do esposo para com a esposa, de cuidar dela de tal maneira que ela se desenvolva, que ela se fortaleça, que ela seja feliz, que ela seja completa, que ela seja plena. É isso aí. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Que eu oro para que Deus possa, você que é esposo, possa encarnar esses conceitos na sua própria vida e relacionamento familiar. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tudo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, em nos trazer orientações tão pertinentes e particulares da nossa vida em família. Nós entendemos, para que a igreja se fortaleça, para que o mundo também seja alcançado por essa influência. Nos ajude para tanto, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.